Estamos aqui firmes e fortes para mais um culto da palavra, hoje falando de Atos, né? Não, na verdade não somente hoje, mas durante esse mês, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Então, na semana passada, nós começamos falando ali principalmente sobre alguns detalhes, né, da estrutura do livro. A gente falou a respeito sobre o escritor de Atos, que é Lucas, o mesmo que escreveu ali os evangelhos. E hoje eu te convido para abrir no livro de Atos, no capítulo 3. Porque na semana passada nós falamos desses detalhes de autoria, nós falamos também sobre o capítulo 1 e sobre o capítulo 2. E hoje nós iremos continuar. Então, encontra aí Atos capítulo 3. A gente vai fazer algumas leituras ao longo desse dia de hoje, tá? Atos 3, a partir do verso 1, vou abrir aqui também, para a gente conversar um pouco a respeito do que o autor de Atos, que é Lucas, vai falar para a gente a partir desse capítulo. Então vamos lá, recapitulando, pessoal. Atos capítulo 1 é o capítulo que fala sobre o Jesus já ressuscitado, né? Então lá no fim dos evangelhos, Jesus morre, ressuscita no primeiro dia da semana, e no capítulo 1 de Atos, nós temos Jesus aparecendo para os discípulos, respondendo a alguns questionamentos desses discípulos, e principalmente falando para eles que eles deveriam ir para Jerusalém e aguardar até que do alto recebessem o Espírito Santo, né? Então nós chegamos no capítulo 2, onde acontece ali o descer do Espírito, né? O falar em línguas, e é o que muita gente chama de inauguração da igreja. A igreja só começa de fato quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e mulheres. Eram 120 cristãos que foram cheios de poder e de autoridade para começar a pregar a respeito desse Jesus ressuscitado. Como nós comentamos, né, a diferença de Atos para os evangelhos é que nos evangelhos nós temos Jesus operando fisicamente. Agora em Atos ele opera espiritualmente através de sua igreja. É Jesus literalmente passando o bastão. Agora não é mais o próprio Cristo quem evangeliza, mas é a sua igreja, os seus discípulos, somos nós, amém? Todo mundo encontrou Atos capítulo 3? Glória a Deus. Então, vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. O que está acontecendo aqui? Lembra, Jesus já não está mais com eles, tá? E agora são os discípulos que dão continuidade ao ministério. Pedro e João são dois desses principais discípulos. Os dois são pescadores. Você já conhece a história. Pedro era o discípulo mais velho, né, que Jesus tinha. João provavelmente era o mais jovem. Eles se conheciam e trabalhavam juntos como pescadores, mas agora os dois são apóstolos de Jesus. Verso 2 diz o seguinte: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam. Então, essa é a cena. Eles estavam indo no templo para orar, como era de costume dos judeus, tá? Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Normalmente às 9 da manhã, depois ao meio-dia, depois às 3 da tarde. Então aqui era a última oração de Pedro e de João naquele dia. Eles encontram ali um pedidor de esmolas, um mendigo, que é também aleijado. O texto vai dizer que ele tinha mais de 40 anos de idade e ele havia nascido naquela condição. A partir daí a gente vai ver o seguinte, tá? Pula lá para o verso 8. Capítulo 3, verso 8. A gente vai ter toda uma conversa entre o mendigo e Pedro, e aí no verso 8 está escrito assim, ó: e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. É aquele ex-paralítico. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Olha o verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles a um lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas,
Por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Verso 15: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunho disso. Gente, olha que interessante. Pedro e João fazem o primeiro milagre depois ali do Pentecostes, né? Pentecostes no capítulo 2 e agora no capítulo 3 eles fazem com que o paralítico comece a andar. Eles não, né? O próprio Pedro vai dizer que é Jesus quem fez. E aí o povo, a multidão, fica muito impressionada. Eles vão atrás desses homens porque aquele mendigo, ele ficava ali durante muito tempo. Todo mundo sabia que ele era mendigo, todo mundo sabia que ele era paralítico e agora de repente ele estava andando. E a partir daí, aquelas pessoas, aqueles israelitas, querem entender como esse milagre aconteceu. E aí Pedro começa uma pregação. Aqui nós temos uma coisa interessante no livro de Atos. Atos nos fala de muitos milagres, de muitos sinais que a primeira igreja realizava. Mas todos esses milagres tinham um objetivo. Eles eram um chamariz, era tipo uma armadilha. Fazia-se um milagre para atrair a atenção do público. E quando o público estava atraído, começava uma pregação. É isso que Deus fez. Então aqui, o milagre na vida do paralítico tem como objetivo ajudar o paralítico, obviamente. Mas principalmente o objetivo maior é atrair a atenção do público para que Pedro pregue um sermão. A igreja de Jesus, ela age dessa forma. Ela crê nos milagres, ela ora pelos milagres, ela busca os milagres. Mas principalmente é uma igreja que entende que o maior milagre de todos é uma alma convertida aos pés de Jesus. Porque veja, aquele paralítico foi salvo, né? Foi salvo ali pela fé, porque ele creu. Mas Deus queria salvar uma multidão muito maior. E através daquele milagre, Pedro agora tem uma oportunidade de pregação. E a pregação de Pedro é interessante. Vamos ler de novo aqui? Olha o que diz o verso 15, tá? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Olha que interessante. Pedro, diferente de nós hoje em dia, ele não estava muito preocupado com aplauso eclesiano. O Pedro, ele não estava preocupado com quantos glória a Deus ia ter no culto. Ele espera o povo se juntar, e aí quando todo mundo acha que vai ter uma mensagem bacana, Pedro começa: vocês mataram Jesus. Vocês são culpados pelo juízo que Deus vai trazer sobre essa nação. Vocês são culpados, arrependam-se. Pedro é esse que não está preocupado com o afagar de seu próprio ego. Pedro está preocupado com aquelas almas. É por isso que a mensagem dele é dura. Porque Pedro representa Jesus e a mensagem de Jesus também é dura. A gente não pode se esquecer que antes de Jesus aparecer pregando na Galileia, tinha um tal de João Batista. E qual que era a mensagem do João Batista? Ele dizia: arrependa-o, serpente, raça de víbora. Aí depois vem Jesus e diz: arrependa-se também. Aí agora vem Pedro na continuidade, e Pedro continua dizendo: arrependam-se. A mensagem da verdadeira igreja é essa. Nós, enquanto igreja, devemos pregar arrependimento para o mundo e principalmente para a própria igreja. Porque eu não sei se você reparou, mas aqui nesse texto, vamos lá, Pedro e João estavam indo para o templo. O templo ficava em Jerusalém. Em Jerusalém é onde morava o povo de Israel, que por acaso era o povo que tinha o Antigo Testamento. Então o Pedro, ele não está trazendo essa mensagem dura aqui para o pessoal que estava lá fora. Não era para os gentios, era para os de dentro. Ou seja, é uma mensagem dura para a própria igreja. Para a própria igreja. Não pense que Pedro está chamando ao arrependimento o pinguço, o cachaceiro, o drogado do teu vizinho. Não, também, né? Óbvio que Jesus está chamando esse ao arrependimento. Mas aqui, primeiramente, ele está chamando os de dentro. Ele está dizendo: você tem que se arrepender. Isso é interessante porque a igreja de Jesus não pode se perder naquele pensamento arrogante de que a mensagem de salvação é para quem está lá fora, porque aqui dentro eu já estou salvo. Sai dessa o mais rápido possível, porque quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele não falou para um endemoniado, não, ele falou para um homem chamado Nicodemos.
Se você observar no Evangelho, Nicodemos era o professor de Israel. Era um homem extremamente religioso. Era alguém que ensinava a Bíblia, igual eu estou fazendo aqui para vocês. Era o homem que ninguém em Israel teria coragem de chegar para ele e falar: você tem que se arrepender. Porque Nicodemos vendia uma imagem de que era ele errante. E Jesus olhou para a cara dele e falou: você tem que nascer de novo. Porque desse jeito você não vai entrar no reino de Deus. Então perceba que a pregação de Pedro é o seguinte: olha, vocês estão acostumados a vir no templo. Vocês estão acostumados a dar dízimos e ofertas. Vocês estão acostumados a frequentar o culto da palavra. Mas isso não é suficiente para entrar no céu. E aí talvez você pergunte: mas o que mais eu preciso fazer? Não é sobre o que mais você precisa fazer, mas é o que você precisa abandonar. O chamado de Pedro é ao arrependimento. Só entra no céu o cristão que tem um coração arrependido. Pedro está mostrando para eles que a nossa religiosidade externa de nada adianta. Não tem um anjo lá no céu fazendo as contas de quantos cultos você está vindo. Não tem um anjo lá no céu anotando quantas orações você fez pela manhã. Só está sendo anotado quantas vezes você se arrependeu dos seus pecados. É isso que conta de fato, e essa é a mensagem de Pedro. E é interessante que a mensagem dele mostra o quanto Israel é o oposto a Deus, né? Porque ele começa dizendo assim, ó: Deus exaltou Jesus, mas vocês entregaram ele. Olha que legal, né? Eles venderam Jesus, né? Judas vende Jesus por 30 moedas. E aí depois, Pedro ainda diz o seguinte, ó: e Deus chamou Jesus de santo e justo. E aí vocês foram lá e colocaram ele no tribunal, falando de Jesus, e o julgaram injustamente. Ou seja, aquele que Deus chamou de justo, nós praticamos contra ele injustiça. E aí, por fim, no verso 15, como você leu, Pedro chama Jesus de autor da vida. E o que o povo fez com o autor da vida? Matou ele. Israel andando em total oposição a Deus. E de novo, qual que é o perigo disso aqui? O que isso chama a atenção para a gente? É porque Pedro não está pregando, de novo, não está pregando para o mundo. Ele está pregando para aquela igreja do Antigo Testamento. O Espírito Santo está sempre pregando para nós. Cuidado para você não estar matando o autor da vida. Cuidado para você não estar praticando injustiça diante daquele que é o Deus da justiça. Esse é o chamado de Pedro. É um chamado completamente voltado para a ética e para a moral verdadeira. Olha o que diz o verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, porque vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, pois, irmão, olha o verso 17. Eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Olha que interessante, o verso 17 é Pedro dando uma atenuada no sermão. Por enquanto estava sendo só borrachada, agora Pedro dá uma aliviada. Ele fala, ó, eu sei que vocês fizeram isso por causa de ignorância, vocês não sabiam quem Jesus era. E aqui é importante que você se lembre que muitas das pessoas que crucificaram Jesus, de fato não sabiam quem Jesus era. E por causa dessa ignorância, nós podemos dizer que seus erros foram minimamente diminuídos, tá? Porque a Bíblia fala que Deus é paciente para com quem é ignorante. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 23, verso 34. Vamos ver o que Jesus pensa sobre ignorância. Lucas 23, 34. Lucas é o terceiro evangelho, que curiosamente é o escritor do livro de Atos, né? Lucas capítulo 23, verso 34. Vamos ver o que Jesus vai dizer aqui. Quem encontrou o verso 34, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Isso aí, todo mundo deve ter encontrado, né? Olha o que diz o verso 34. Aqui Jesus está na cruz, né? Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então aqui, quando Pedro fala, olha, eu sei que vocês são ignorantes, Pedro está ecoando essas palavras de Jesus na cruz. Quando Jesus pede perdão por aqueles que estavam o agredindo, né? Jesus pede perdão pelos seus inimigos. E Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não confunda, tá? Jesus não está pedindo perdão por todo mundo, não. Ele está pedindo perdão por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Porque uma vez que você sabe o que está fazendo, logo o crivo para você é maior. Vamos lembrar de Judas, tá?
Diferente dos romanos, Judas conheceu Jesus e andou com ele durante 3 anos e meio. Quando Jesus está lá sendo julgado por Pilatos, Jesus vai falar assim para Pilatos: olha, pecado maior tem aquele que me entregou a ti. Por que o pecado de Judas é maior? Porque Pilatos não andou com Jesus, mas Judas andou. Então, para nós que nos dizemos discípulos de Jesus, a régua está sempre mais no alto. E você tem que entender isso o quanto mais rápido possível, porque o pedido de perdão de Jesus é por aqueles que não conhecem, mas você já conhece. E sobre você agora existe uma responsabilidade de honrar esse Jesus que você diz conhecer. Agora, abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. 1 Coríntios 2, verso 7. Aqui nós vamos ver, no verso 7 e no verso 8, que o apóstolo Paulo, ele também vai seguir essa ideia de que a ignorância, ela meio que Jesus deixa passar durante um tempo. Tá? Olha o que diz o verso 7. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 diz o seguinte: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Aqui é Paulo falando de Jesus. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo que as autoridades de Israel não entenderam quem era Jesus, porque se tivessem entendido, não fariam. Se eles tivessem entendido que estavam matando o Filho de Deus, não fariam isso. E aqui de novo recai sobre a igreja esse peso: você já entendeu quem é Jesus. Será que você vai continuar vivendo a vida exatamente do jeito que você está vivendo? Hebreus vai nos falar sobre quantas vezes será necessário que Cristo morra por você. Será que a gente vai continuamente, através da nossa vida pecaminosa, sem compromisso, nós vamos continuamente crucificar a Jesus? Porque para nós não se aplica essa ideia de que nós não sabíamos quem ele era. Para fechar, vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Aqui o próprio Paulo vai falar o seguinte, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, o próprio Paulo vai falar a respeito dele, onde ele diz o seguinte, no verso 12: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E aí no verso 13 ele fala: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Paulo está afirmando que Jesus o perdoou pelo seu passado, e que isso já não mais contava, porque agora Jesus havia dado para ele uma vida nova. Então tome posse dessa vida nova que Cristo te deu. Ele te tirou das trevas da ignorância e te deu agora a luz do Evangelho, mas viva conforme essa luz. Amém? Então, vamos seguir aqui. Agora, a gente avança um pouquinho, né? Porque a gente não pode estudar um capítulo por culto, tem que avançar um pouquinho. Aqui vocês entenderam que no capítulo 3 acontece uma grande cura, e essa cura é usada por Pedro para confrontar Israel, tá? Então, o milagre é usado para chamar a atenção, enquanto Pedro faz a pregação para o povo. Aqui a gente tem arrependimento para os que estão de dentro, ou seja, falando de Israel, né? É Pedro dizendo que Israel tem que se arrepender pelos seus pecados. A gente tem a ignorância atenuada, ou seja, Pedro dizendo, olha, tudo bem, vocês eram ignorantes, mas agora, na sequência, ele diz, arrependam-se. Então, até mesmo das nossas ignorâncias, nós precisamos nos arrepender. E aí, por fim, nós temos representantes que espalham ignorância. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante porque a igreja de Jesus, ela deve ser o baluarte da sabedoria. Nós devemos, né, o mundo é ignorante a respeito de Jesus, o mundo não sabe nada de Jesus. A gente sabe muito de Jesus, graças a Deus. Então, é o nosso papel educar o mundo a respeito de Cristo. O problema é que nós vemos, hoje em dia, a igreja fazendo um trabalho oposto. Nós temos uma igreja que deseduca o mundo. Ao invés da gente levar para o mundo o evangelho, a gente leva outras coisas que não são evangelho. Tipo o Off the King.
Alguém com certeza pegou a referência, né? Então a gente leva para o mundo escândalos, a gente leva para o mundo uma pregação vazia, uma pregação rasa. E aí, ao invés de nós tornarmos o mundo mais sábio acerca de Cristo, nós nos tornamos mais ignorantes. Então nós temos que começar a ter essa responsabilidade de que nós somos, e aí essa frase é muito antiga, já foi usada pelo Billy Graham, nós somos, na verdade, a Bíblia que muita gente vai ler. Tem muita gente que não vai ter contato com Jesus através da Escritura, mas através de você, que teoricamente tem que viver a Escritura. Então nós temos essa responsabilidade, e o capítulo 3 é sobre isso. Por fim, nós chegamos, por fim não, né? Por meio, nós chegamos também no capítulo 4, e aí eu convido você, abre aí o capítulo 4 de Atos. Vamos ler a partir do primeiro verso, alguns trechos que vão falar algumas coisas para a gente. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Verso 1 diz o seguinte: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Vamos lá, aqui a gente tem o aparecimento de uma facção que é a facção dos saduceus. Aqui ficou pequenininho, mas eu vou explicar para vocês. Na época de Jesus e dos seus apóstolos, o judaísmo ele era dividido em 4 denominações. Assim como hoje no Evangelho nós temos denominações, né? Tem o batista, o assembleiano, o quadrangular. Na época de Jesus, os judeus também tinham como se fossem 4 igrejas, né? 4 denominações. Você tinha os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um tinha o seu próprio conjunto de crenças, né? Os fariseus, por exemplo, acreditavam em muitas coisas que o próprio Jesus pregava, mas eram inimigos de Jesus por inveja. Então os fariseus estavam alinhados com a teologia de Jesus em muita coisa, mas por causa da inveja eles o rejeitavam, né? Você tinha os essênios, que basicamente eram um povo que se achava santo demais para viver nas cidades, aí eles iam morar nas cavernas, né? Até hoje tem crente que parece que herdou dos essênios, né? O bicho é santarrão, e aí ele vai, eu não me misturo com ninguém. Eram os essênios. Eles eram tão assim que eles não se misturavam nem com Jesus. Jesus não era santo o suficiente para eles. Você tinha também os chamados zelotes, que era já um grupo, além de religioso, muito politizado, né? Então os zelotes, eles queriam que Jesus, inclusive, reunisse a tropa toda, todo mundo pegasse espada e partisse contra Roma. Porque eles eram assim. Os zelotes, eles queriam o reino de Deus agora, tem que ser aqui, a gente tem que vencer o império. E por fim tinha os saduceus, que é esse grupo que aparece aí no primeiro versículo de Atos 4. O que os saduceus eram de diferente desses outros grupos, tá? Os saduceus, eles surgem um pouco depois ali, do fim do ministério profético de Malaquias. Eles surgem num período que nós chamamos de período intertestamentário. E é curioso que dessa seita dos saduceus é quem vão sair os sacerdotes que administram o templo, tá? Então, os pastores que existiam na época de Jesus, os pastores que cuidavam do templo, né, chamados de sacerdotes, eles eram todos saduceus. E aí eles não gostavam de Jesus. Por quê? Porque lá no Evangelho de João nos é dito que Jesus entra nesse templo, vira as mesas e diz assim, ó, vocês fizeram da casa de meu pai covil de ladrões. Jesus estava falando com os saduceus. Então é óbvio que os saduceus não gostavam de Jesus, porque Jesus mexeu com o orgulho e com o bolso deles. Eles detestavam Cristo, detestavam a mensagem de Cristo e também, de quebra, detestavam seus discípulos, né? Porque se o mundo não gosta do seu mestre, não vai gostar de você. Aliás, eu sempre digo que se o mundo gosta muito de você, tem alguma coisa estranha. Você está apresentando para ele um Jesus meio esquisito, um Jesus muito pacífico. Então os saduceus são esses, que eram da linhagem sacerdotal. Eles tinham várias crenças que iam em oposição às crenças dos discípulos. Por exemplo, o saduceu ele não acredita em anjo nem em demônio. E ele também não esperava um Messias. E também não acreditava em ressurreição. Aí você fala, é quase um ateu. Era tipo isso, era um crente meio ateu. E aí os discípulos de Jesus vinham dizendo o seguinte, olha, existe anjo, inclusive Jesus comanda os anjos. Existe demônio também, e Jesus expulsa demônio. Existe um Messias, e Jesus é o Messias. E por fim, Jesus ressuscitou dos mortos, e ainda ressuscitou outros defuntos no caminho, né? Lázaro, a filha de Jairo. Então, os discípulos de Jesus pregavam tudo que os saduceus despregavam. Por isso eles eram naturalmente inimigos.
Os saduceus, eles acumulavam muito poder político, porque como eles eram os sacerdotes, eles também tinham o favor do Império Romano, porque eles usavam, né, o dinheiro ali do templo para subornar os líderes políticos. Então você tem uma união de religião e Estado ali, que faz com que os saduceus tenham muito poder. E aí vamos ver como é que eles usam esse poder. Verso 2 do capítulo 4. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, que é exatamente o que eles não acreditavam, né? Verso 3. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Isso aqui, gente, é muito interessante. Porque Pedro e João conhecem os saduceus, eles sabem que a pregação deles é uma pregação que incomoda, mas eles continuam pregando e eles aceitam ir para a prisão por causa dessa pregação. Isso aqui é interessante porque faz um contraste com os evangelhos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João. João capítulo 20, verso 19. Tem uma coisa aqui que a gente não pode deixar passar. João 20, verso 19. Lá em João capítulo 20, a gente vai ter o seguinte cenário, tá? Jesus morreu, né? Já passou ali os dias, ele já ressuscitou, mas os discípulos ainda estão assustados, né? Porque eles não viram Jesus. E aí, em João capítulo 20, verso 19, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, né, no caso domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Por que eles estavam reunidos a portas trancadas? Por medo dos judeus. Jesus então entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Pode voltar lá para Atos, de novo para o capítulo 4 e para o verso 3. Olha que mudança interessante. Quando Jesus morreu, os discípulos, por medo dos judeus, por medo daqueles que mataram Jesus, eles se trancaram literalmente dentro de uma casa. Imagine 11 homens, né? Não era 12 mais, era 11 porque Judas já tinha ido embora. Imagine 11 homens trancados numa casa. Que negócio esquisito. Está amarrado, né? Mas por que eles estavam ali? Eles estavam ali porque eles estavam com medo dos judeus. Então, por causa desse medo, eles se trancafiaram. Eles falaram: a gente não vai sair daqui por nada, a gente não vai pregar, mataram o nosso mestre, o que a gente vai fazer? E aí, isso lá em João. Só que em Atos, Pedro e João estão pregando corajosamente e estão sendo presos por não parar de pregar. Olha como que o Espírito Santo, que desceu em Atos 2, está fazendo efeito prático na vida dos discípulos. Quem tem o Espírito Santo ganha coragem para falar da justiça de Cristo. Eles anteriormente estavam com medo, mas agora não. Agora eles vão até as últimas consequências para continuar pregando essa mensagem. Pedro e João vão ser presos aqui pela primeira vez, mas isso vai se repetir muitas e muitas vezes. E aí, isso acaba sendo uma pergunta que destroça a nossa alma, né? Porque o que nós temos feito por Jesus? Será que nós nos colocamos no lugar dos discípulos? Será que nós sofremos nessa vida por Cristo de verdade? Será que nós estamos dispostos a sair do nosso conforto, da nossa mesmice, para pregar uma mensagem que pode produzir risco para a nossa vida? Por isso que a mensagem do livro de Atos é um desafio a nós, um desafio a retornarmos a esse primeiro amor, onde Jesus era mais importante que a nossa vida. Hoje é o contrário, a nossa vida é mais importante que Jesus. Então eu me apego a Jesus porque eu quero que Ele facilite a minha vida, mas naquela época era o contrário. A vida valia menos e Jesus valia mais do que a própria vida e a própria liberdade. Essa é a mensagem dos apóstolos. Olha o que diz o verso 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Esses nomes que aparecem aí nesse texto, Anás, Caifás, eles aparecem também nos evangelhos. Anás e Caifás são líderes ali do templo e são as mesmas pessoas que acusaram Jesus, tá? Eles estão ali presentes também na acusação de Pedro. Só que é interessante que eles são pessoas que têm poder político e religioso,
Mas aqui, nesse julgamento, é Pedro, o pescador da Galileia, que vai acusar eles. Olha para você ver o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, e aqui ele está falando literalmente para quem crucificou Jesus, porque Anás e Caifás estavam no julgamento acusando Jesus. E aí Pedro está dizendo, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Aqui Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês conseguiram mandar Jesus para o Calvário, mas Deus fez com que ele saísse da tumba. Porque ao homem pode ser concedido até mesmo o poder de matar, mas somente Deus tem o poder de trazer de volta a vida. Aqui Pedro está dizendo para eles o seguinte, os seus planos falharam, o seu poder religioso e político era limitado, porque aquele que estava com Jesus é mais poderoso do que qualquer sistema. É por isso que nós, enquanto igreja, não tememos a nenhum governo. Existe muita gente um tanto quanto desesperada com tudo que tem acontecido. É o preço do café, é o preço do feijão. Eu sei que está difícil, mas nós não nos assustamos com nenhum tipo de governo opressor ou inimigo da fé. Nós temos o Cristo. Lembra do seguinte, tá? Lembra que Pedro aqui está dizendo para aqueles que crucificaram Jesus, está falando na cara dos inimigos de Deus o seguinte, vocês acham que tem poder, mas o seu poder é limitado e temporário, mas Jesus tem um poder que é ilimitado e é eterno. É por isso que só Jesus pode nos oferecer uma vida que vai além dessa vida. Amém? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 de Atos. Capítulo 5 já é um pouco diferente, tá? Abre aí no verso 1 do capítulo 5. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Vocês devem ter percebido que desde o começo, Satanás e o mundo se levantam contra a igreja. Nós vimos isso aqui no capítulo 3 e capítulo 4. Nós temos os saduceus, que era um povo que tinha um certo poder de influência política, tentando perseguir e acabar com a igreja, tá? Nós falamos até um pouco das crenças deles, e agora nós chegamos no capítulo 5, onde parece que o diabo mudou o foco, porque o diabo é estrategista. Então, primeiro, ele tenta acabar com a igreja através da perseguição. Ele literalmente tentou destruir o trigo. Só que não deu certo, porque no final do capítulo 4, Pedro e João vão sair ali do julgamento. Eles vão sair dali por quê? Porque o mendigo que era paralítico estava andando, e aquele testemunho era irrefutável. Então os saduceus tiveram medo de manter Pedro e João presos e o povo se rebelar contra eles. E aí ali o capeta viu que perdeu. Só que aí ele vai tentar outra coisa, ele vai falar, beleza, não deu para queimar o trigo, então eu vou plantar o joio. E aqui é interessante. Aqui é interessante porque nós temos a história de Ananias e Safira. Olha o que diz o verso 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, a sua mulher, também vendeu uma propriedade. Por que o texto começa dizendo também? Porque no final do capítulo 4, um homem chamado Barnabé vende a sua propriedade e entrega de oferta para os discípulos. E aí o Ananias, ele assiste isso, né? E quando Barnabé faz isso, ele faz isso para ajudar os membros da igreja que estavam com dificuldades, né? Ele vende a propriedade dele para dividir entre as pessoas ali, para que todo mundo tivesse comida. E aí, naturalmente, a fé do Barnabé é muito admirada, né? Ele é visto como um homem de Deus que demonstra amor, não somente nas palavras, mas através de suas ações. É um amor prático, parecido com o amor de Deus, né? Porque lá em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou o Filho. Então o amor de Deus não ficou só verbalizado, mas ele foi feito de forma prática através do envio de Jesus. Amor é assim, né? Porque falar que ama, hoje em dia até a inteligência artificial fala. Então, o Ananias, vendo esse ato de Barnabé, e principalmente vendo que Barnabé foi aplaudido, ele pensou, eu quero também, eu tenho lá um sítio velho em Ibirité, vou vender ele, vou dar de oferta e todo mundo vai me amar. Porque o Ananias representa esse cristão que é estereotipador, ou seja, ele quer ser visto como espiritual. Então ele não faz por amor, ele não faz para ajudar, ele faz para ser visto.
Parece aqueles programas de televisão que passava domingo, quando eu era criança, que era tipo assim, mostrava um menino muito pobrinho lá do Nordeste, aí ia lá o Gugu, o Faustão, ou sei lá mais quem, ele levava um monte de caminhão de farinha pro menino e ficava mostrando e tudo mais. O Ananias era tipo assim, ele queria fazer o bem, mas ele queria que se tocasse trombeta. Ele queria ser filmado, né? Tem que me filmar, todo mundo tem que ver que eu estou fazendo bem. Eu quero ser conhecido assim. Por isso Ananias é um exemplo de joio. Porque se a gente ler lá em Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, tá? Que Deus planta o trigo, mas aí vem o inimigo à noite e planta o joio. É curioso pensarmos que o joio e o trigo são exteriormente muito parecidos. Se você pegar na mão, você não sabe a diferença. Como que se diferencia o joio do trigo? É porque dentro do trigo você tem um fruto que dele você pode fazer o pão. Então o trigo tem um fruto que alimenta. Mas o joio, quando você espreme ele, o que você tem lá dentro é um fruto que não dá para fazer pão, muito pelo contrário, é um fruto como se fosse um veneno, ele é tóxico. Então se você comer o que está dentro do joio, você morre, você bate as botas. É por isso que Jesus usa essa figura, dizendo o seguinte: quando você olha de cima, quando você olha para a igreja, todo mundo tem cara de anjo, todo mundo é bonzinho, mas é lá dentro que se vê a diferença. Porque o verdadeiro cristão, ele tem mais do que cara de crente, ele tem coração de crente. Ele tem fruto de crente. O que sai da boca dele produz vida. É o pão. Agora aquele que é joio tem a aparência de crente, mas da boca dele sai apenas morte. E aí isso é o exemplo de Barnabé e de Ananias, porque Barnabé é o trigo que ele oferta motivado pelo amor, é uma doação genuína, é um coração íntegro, edificado. Mas aí vem Ananias e Safira, que eles vão ofertar por vaidade. Olha o texto, verso 2. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. O restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. O que eles fizeram? Eles deram a palavra: olha, a gente vai vender o sítiozinho de Birité. A gente vai vender por 100 mil e a gente vai dar aqui os 100 mil para abençoar a obra de Deus. Aí todo mundo, esse Ananias é demais. Sabe o que é curioso? O nome Ananias significa Deus é graça. E o Ananias, ele foi fundo, ele tentou fazer graça com Deus. Ele literalmente traiu o significado do nome dele. E aí eles prometeram esse valor. Só que no verso 2 diz que ele reteve parte do dinheiro. Essa palavrinha aqui, reteve, no grego, ela é aplicada como roubo, tá? Eles literalmente roubaram o dinheiro. Aí você fala, mas não era deles? Não, não era deles. Porque eles já tinham feito um voto, a promessa. Eles já tinham dito não só para Pedro e para a igreja, mas eles tinham feito um trato com Deus. É por isso que a Bíblia fala no Antigo Testamento que você deve tomar cuidado com o voto que você faz. Que você não está fazendo com qualquer pessoa, você está fazendo com Deus. Então quando eles retêm parte, eles estão roubando do próprio Deus. É por isso que vai acontecer o que acontece na sequência. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, ou seja, a mulher era cúmplice, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha o que Pedro está dizendo. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ananias era crente, Ananias ia no culto, Ananias andava com Pedro, com João, com os discípulos, mas o coração dele não estava mais ocupado por Deus. O coração dele agora estava preenchido por Satanás, porque Ananias, na sua vaidade, abriu uma brecha. Por querer ser espiritual demais, Ananias perde o Espírito Santo, e agora Satanás é quem toma conta da vida dele. Isso aqui é muito sério e muito grave. Eu quero convidar você a abrir lá em Marcos capítulo 11, para você entender como que Jesus já falava sobre isso. Abre em Marcos capítulo 11, e aí você vai procurar o verso 12. Marcos é o segundo evangelho, capítulo 11, verso 12. Tem uma coisa que está acontecendo aqui no Evangelho que exemplifica muito bem o que vai acontecer com Ananias e Safira. Marcos 11, verso 12. Está escrito assim na minha Bíblia: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E olha o que diz o verso 13.
Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma do seu fruto. É Jesus falando com a figueira. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Mais à frente, quando os discípulos de Jesus voltarem pelo mesmo caminho, a figueira vai estar seca, do jeito que Jesus falou. E aqui, por que a gente leu esse texto? O que ele tem a ver com Ananias e Safira? Porque a parábola da figueira, na verdade não é uma parábola, é um acontecimento real, né? A história da figueira, ela nos mostra que no ministério de Cristo, ele encontrou muitas pessoas que tinham uma folhagem bonita, mas que não produziam fruto nenhum, assim como o trigo e o joio. A figueira, que parecia apetitosa, ao ser vista mais de perto, não dava fruto nenhum. Da mesma forma, Ananias e Safira eram essa figueira viva, que de longe eram vistos como bondosos e piedosos, mas dentro tinham o coração apodrecido por Satanás. Por isso que a história de Ananias e Safira é o reflexo da figueira que Jesus amaldiçoou. A pergunta que o Espírito Santo vai nos fazer sempre é a mesma: que tipo de figueira você tem sido? Você tem sido a figueira que só tem folha, ou além das folhas, Jesus vai encontrar em você frutos de arrependimento? Volta para Atos capítulo 5. Vamos continuar a tragédia de Ananias e Safira. Verso 3, a gente já leu. Verso 4. Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu para Deus. Ananias acreditou que ao enganar os apóstolos ia ficar tudo bem. E aqui a Bíblia nos traz um ensino que é repetido e reverberado desde o Gênesis. E qual é esse ensino? Você pode enganar os outros, você pode enganar até você mesmo, mas é impossível enganar a Deus. Pedro está dizendo: olha, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o próprio Espírito Santo, você está mentindo para o próprio Deus. Verso 5, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. É interessante esse texto estar posicionado aqui no livro de Atos, porque muita gente erroneamente acredita que lá no Antigo Testamento Deus era muito maldosinho, Deus era muito severo. No Antigo Testamento Deus matava os pecadores, mas no Novo Testamento agora Jesus é só paz e amor. Mentira! Olha aqui Atos capítulo 5. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha pregado, e tem gente morrendo. Tem Deus matando gente no Novo Testamento, mostrando que a mensagem ela pode mudar. É claro que o evangelho é diferente da lei, mas a essência da justiça divina, essa nunca muda. E aí você pensa, mas por que tem tanta gente que continua fazendo pior do que Ananias e Safira e ainda está vivo? Eu sempre me fiz essa pergunta, né? Por que lá no Antigo Testamento Deus matava na hora, resolvia o problema na hora, mas agora parece que Deus está demorando? E aí eu aprendi que é porque no Antigo Testamento, quando Deus mandava o raio, não tinha para-raio, acertava na cabeça do infeliz. Mas agora, no Novo Testamento, a gente tem um tal de Jesus, que está de braços abertos entre nós e a ira de Deus. Então nós não morremos por causa desses grandes pecados, porque entre nós e a ira de Deus existe um Cristo de braços abertos. A ira de Deus, que é lançada sobre você, cai sobre Cristo em primeiro lugar. E é por isso que Jesus é o nosso tesouro mais valioso, porque é Jesus quem nos protege. É Jesus quem nos guarda, é a misericórdia dele que nos faz a cada dia ter uma chance de arrependimento. O que você está esperando para se arrepender, para se consertar com ele? Será que você está esperando acontecer com você o que aconteceu com Ananias e Safira? Vamos ver o verso 6. Os moços vieram e envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou a mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro então perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Aqui o Pedro foi bem espertinho, né? Olha, o Ananias falou que o sítio de Ibirité era 100 mil, era isso mesmo? Ele deu para ela uma oportunidade. Se ela confessasse, ela não morria. Veja como Deus é misericordioso, está continuamente nos dando oportunidade. Mas aí o texto diz o seguinte: respondeu ela: sim, foi isso mesmo. E aí pronto, olha o que diz o verso 9. Pedro lhes disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Isso aqui é muito interessante.
tentar o Espírito do Senhor. Como assim? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, porque a sua natureza é completamente oposta ao pecado. Então ninguém pode tentar a Deus, assim como a Bíblia diz que Deus não pode tentar a ninguém. O que o texto está querendo dizer aqui? Essa palavrinha aqui, tentar, no grego, ela tem o sentido de falsificação. Pedro está dizendo assim, ó, vocês tentaram falsificar o Espírito Santo. Como que se falsifica o Espírito Santo? Pedro entendeu que o objetivo de Ananias e Safira era dar uma oferta para parecerem espirituais, para parecer que eles tinham muito Deus. Eles estão literalmente tentando falsificar o Espírito Santo. O problema é que, de novo, nós podemos mentir aos homens, mas jamais ao próprio Deus. E o Espírito Santo não permitirá ser falsificado. A gente tem que lembrar que lá em Marcos, Jesus explica que as blasfêmias contra ele serão perdoadas. As blasfêmias contra Deus podem ser perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, associar o Espírito Santo ao demônio, isso é imperdoável. Então Jesus estava dizendo aqui em Marcos, e está sendo reverberado aqui também através de Pedro. Verso 10, ainda no verso 9, né? Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram a porta, levaram-na à sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A igreja de Cristo tem amor, mas também tem temor. Porque a igreja que conhece Jesus sabe que ele não é só príncipe da paz, mas ele também é senhor de exércitos. Ele não é só aquele que traz a misericórdia, mas é também o que traz o juízo. E ele mesmo avisou. Certa vez ele disse para os discípulos dele o seguinte, olha, vocês não têm que ter medo do homem que só pode matar o corpo. Vocês têm que temer aquele que pode lançar corpo e alma no inferno e fazer perecer. Então o temor dos discípulos se dá porque eles entendem o seguinte, Jesus não está fisicamente aqui, mas o Espírito de Jesus ainda opera. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante de um debate entre alguns pastores e alguns ateus, e aí uma mulher que é ateia, ela falou um negócio muito interessante. Ela falou assim que tem um monte de pastor que é ateu. Aí a pastorzada ficou doida, como assim, pastor ateu? Isso não existe. Aí ela explicou, não, peraí. Ninguém mentiria com a Bíblia na mão se acreditasse nela. Isso me fez chegar a uma conclusão que infelizmente é real, tá? Tem um monte de gente que está mentindo com a Bíblia na mão, porque no final não é que ele está enganando Deus, ele não crê o suficiente. Lembra de Judas de novo? A Bíblia diz que Judas cuidava do dinheiro lá, de Jesus, né? E aí Judas roubava a bolsa. Aí eu fiquei me perguntando, peraí, eu que creio em Jesus, sei que Jesus vê tudo. Por que Judas estava roubando a bolsa se Jesus vê tudo? É porque no final ele não acreditava que Jesus via tudo. Ou seja, o problema de Judas é a sua incredulidade. E infelizmente hoje em dia nós estamos cheios de Judas. Muitas pessoas que andam com Jesus, ou pelo menos parecem andar com ele, mas na verdade não acreditam em sua palavra. Porque se acreditássemos de fato, temeríamos a esse Jesus, que ainda traz julgamento sobre os infiéis. Vamos para o capítulo 6? Capítulo 6 de Atos, a gente já está encerrando. Capítulo 6 diz o seguinte, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram-se todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Verso 4. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. No capítulo 6 está acontecendo uma coisa muito interessante. Alguns hebreus estão reclamando que as viúvas estavam passando necessidade. E aí os apóstolos falaram assim, a gente vai resolver. Porque a igreja tem a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade para com as pessoas necessitadas.
Mas é interessante que os apóstolos, eles não falam assim, olha, a gente vai parar tudo que a gente está fazendo aqui, a gente vai ajudar vocês. Eles levantam diáconos, e aí a palavra diaconia tem esse sentido, servidão. Então levantam-se 7 diáconos para servirem aquelas pessoas. Por quê? Porque os apóstolos vão continuar em oração e em pregação, mostrando que a igreja tem sim o seu papel social, mas nada na igreja pode roubar o tempo de oração e de pregação. Jesus pode te prosperar para você ajudar muita gente, mas para você ser de fato próspero espiritualmente falando, você precisa sempre ter tempo de oração e de leitura da palavra. É o que os apóstolos estão entendendo aqui e valorizando. E para a gente fechar, capítulo 7. Abre o capítulo 7, antes aqui, ó, no capítulo 6, a gente tem o capítulo 6 ensinando sobre equilíbrio, né? Palavra de serviço e harmonia, o serviço da diaconia e a palavra dos apóstolos, dedicados à oração e pregação. E aí a gente abre o capítulo 7, para a gente fechar, Atos capítulo 7, para a gente ler o que está se passando aqui. Atos capítulo 7, verso 1. Diz o seguinte: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Verso 2: a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. No capítulo 7, nós temos o relato de um jovem chamado Estevão, que é um dos diáconos que foram escolhidos no capítulo anterior. A Bíblia está nos dizendo que esse Estevão, além de servir às mesas, além de ajudar os necessitados, ele também se aplicava no ministério da pregação. Por isso ele foi levado a julgamento, assim como Pedro e assim como João. No final da história, a gente vai ver que Estevão vai morrer apedrejado. A Bíblia nos descreve uma cena onde ele cai de joelhos, mas lá no céu, Jesus o recebe de pé, porque Atos dos Apóstolos é sobre a fidelidade dos discípulos.